No grupo da cefalosporina, você tem outra opção. Por exemplo, quando eu falo em cefalosporina, você tem uma quantidade de gerações de cefalosporina, de primeira até a sexta hoje, está sendo definida uma sexta geração aí, mas quinta geração nós já temos no mercado. O que acontece nesse padrão, né? Então, outra coisa metodológica tem que criar. Quer dizer, eu tenho cefalosporina, se eu contar quantos antibióticos derivados de cefalosporina que nós temos, eu diria que tem mais de 30, eu acho. Assim, rapidamente aqui, 25, 30 fácil, entre todas as gerações. E aí você vai falar, mas qual que eu posso usar? O que você tem que pesar na balança? Tem que pesar a sua eficácia, que é o mais importante, contra o risco de complicações. Então, é uma balança de equilíbrio. Então, tem que ser eficaz e pouco efeito colateral. E aqui o efeito colateral, eu tenho que abrir um parênteses. O efeito colateral não é só individual. Esse é um ponto muito importante. Quando eu falo de efeito colateral dos antibióticos, você tem efeito colateral que é relacionado diretamente ao uso do antibiótico, dando problema para a pessoa doente, rash cutâneo, algum tipo de alergia, nefrotoxicidade, ototoxicidade, neurotoxicidade, lesões dermatológicas, né? Mas eu tenho que pensar também no efeito colateral ambiental, porque na hora que você dá antibiótico, você também está mudando a flora bacteriana daquele ambiente. Então, como é que a gente tem que pensar? Se eu começo a dar antibiótico de maneira indiscriminada, sem respeitar o diagnóstico correto e os aspectos microbiológicos envolvidos, eu vou estar induzindo mais resistência, porque não tem jeito. Hoje já se sabe, e a pesquisa científica mostra de maneira muito eficiente, que a maior parte da resistência que nós temos de antibiótico hoje no nosso dia a dia está relacionado ao uso de antibiótico. Então, vejam só a informação importante que nós temos hoje na literatura, né? Então, boa parte dos nossos desafios que a gente tem dos nossos pacientes que precisam de um tratamento mais específico, como com cepas resistentes, como a presença de beta-lactamase de espectro expandido, que é SBL, carbapenemase, elas ocorrem graças à má utilização de antibiótico. Então, na verdade, você que está usando antibiótico, e se você não estiver usando com critério, você participa desse número de responsabilidade com a resistência ambiental. Então, é um desenho problemático, né? Então, isso eu fico pensando, né? Porque eu também já tive pouca experiência com esquema de antibiótico, eu devo ter usado várias vezes de maneira não adequada, então a gente precisa mudar isso. Então, isso é importante no manejo clínico. Então, quando eu falo de beta-lactamases dos grupos de cefalosporinas, então eu tenho que pensar assim, ó, pneumonia bacteriana aguda, eu tenho mais cocos gram positivo, bacilo gram negativo, que pode ter beta-lactamase, mas nada de SBL, não tem esse problema, não tem beta-lactamase problemática. Então, eu posso usar uma cefalosporina, por exemplo, de primeira ou de segunda geração, perdão, de segunda geração ou de terceira geração, por exemplo. São drogas muito boas. A de primeira geração não seria tão adequada, mas de segunda geração, por exemplo, ou terceira geração, são antibióticos adequados. Por exemplo, a segunda geração tem a cefaloxima, uma boa medicação, e a terceira geração você tem a ceftriaxona, que é bem conhecida. Então, são esquemas, e associada a macrolídeo, então você vê que é o esquema adequado. E uma terceira opção, que a literatura também fala muito para nós, é usar a quinolona isolada. A quinolona tem efeito ótimo para bactérias atípicas, como é o caso do Mycoplasma pneumoniae, e tem efeito ótimo para Streptococcus pneumoniae e pneumococcus, hemófilos de influenza, por exemplo, moraxella, por exemplo. Então, seria uma droga adequada. Só que quinolona, nós temos que, hoje em dia, nós já conhecemos bem ela, nós temos mais de 30 anos no mercado de quinolona usando direto, né? Essas mais modernas, uns 15, 20 anos, e a gente já tem uma preocupação com seus efeitos colaterais. Então, nós temos que hoje ponderar a quinolona. E vocês sabem disso. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, eu falar um pouco sobre isso, sobre essa questão dos efeitos colaterais da quinolona. Então, alguns países do mundo já dão alerta nas suas agências, né, nos seus ministérios de saúde, como o nosso aqui, da Anvisa e tal, que tem que tomar cuidado na indicação das quinolonas, que são fluoroquinolonas, quinolonas mais modernas, ciprofloxacina, levofloxacina, imoxofloxacina, e tentar usá-las com indicações mais precisas, principalmente quando tiver microbiologicamente sensibilidade a elas, por exemplo, que você não tem muita opção, outras opções. Então, respeitar um pouco
a microbiologia para você poder utilizar uma quinolona hoje, como essas que eu citei. Por quê? Tem efeitos colaterais envolvendo coração, artérias, né? Aneurisma da aorta, por exemplo, sistema osteomuscular, como ruptura de tendão espontânea, alterações neurológicas, neuropsiquiátricas em idosos. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso.